O vídeo de hoje é um alerta. Creio que vai ser bênção na vida de vocês. Daí, gurizada! Paz de Cristo, meu nome é Débora Góes e seja bem-vindo à Santa Palavra. Já vai deixando aquele like, comenta aqui embaixo e se inscreve se tu não é inscrito. E compartilhe com os amigos, família e, enfim, para quem vocês quiserem. E para começar o assunto de hoje, abre comigo a tua Bíblia, hein? Então, para começar o assunto de hoje, abre comigo a tua Bíblia, hein? Lucas capítulo 6, versículo 27 e 28, que diz o seguinte: Mas eu digo a vocês que estão me ouvindo, amem os seus inimigos e façam bem para os que odeiam vocês. Desejem o bem para aqueles que os amaldiçoam e orem em favor daqueles que maltratam vocês. Este contexto que eu acabei de ler está falando sobre amar os inimigos, sobre responder o mal com o bem. Me pautando neste texto, eu gostaria de conversar com você sobre um assunto. Na verdade, eu gostaria também de testemunhar algo e que este testemunho sirva de alerta. Eu acompanhava um certo pastor aqui na internet, no YouTube, que ele interpreta sonhos. Eu não vou citar nomes porque posso ter problemas. Porém, creio que vocês vão identificar quem é este pastor. É um pastor que interpreta sonhos. Ele é grande no YouTube, mas não tanto. Eu estou dando esses detalhes para vocês não confundirem. Esse pastor, ele faz muitas orações em relação à macumba, à feitiçaria. Ele fez um vídeo chamando as pessoas, para orar com ele neste vídeo, devolvendo a macumba que alguém pode ter feito para a pessoa. Já aconteceu algumas vezes de pessoas fazerem macumba para mim ou feitiçaria. Acontece mais feitiçaria que fazem para mim. Deus já me avisou, estão fazendo uma feitiçaria assim para ti. Sempre quando alguém faz uma feitiçaria para mim, Deus me avisa. Aconteceu de fazerem uma feitiçaria para mim. E eu fui lá no vídeo deste pastor que eu acompanhava e eu resolvi orar a oração que ele estava fazendo, devolvendo a macumba para a pessoa. O vídeo ensinava isso. Ensinava uma oração para devolver macumba. Que a macumba que a pessoa havia mandado para ti era para ti orar devolvendo neste vídeo. Então eu pensei, vou tentar, né? E quando eu comecei a orar, o Espírito Santo me tocou, não ore. Eu fiquei quieta, não orei. Mas eu fiquei pensando nisso. Passou alguns dias, eu tentava umas 2, 3 vezes, o Espírito Santo não. Umas 3 vezes que eu tentava ir fazer essa oração. Entrava no vídeo para tentar fazer essa oração devolvendo. Por falta de entendimento e discernimento espiritual que tive na época, eu fiquei insistindo, ficava sempre entrando para tentar orar. Até que chegou um dia, depois de um certo tempo, olha, não demorou muito tempo, demorou uns 3, 4 dias. Eu fui lá de novo e desobedeci o Espírito Santo. Eu calei o Espírito Santo praticamente e fiz a oração que o pastor havia feito ali no vídeo. Eu fui lá e devolvi a feitiçaria que haviam feito para mim em oração. Eu invoquei devolvendo, sabe? Olha a falta de entendimento que eu tive na época. Olha a falta de discernimento espiritual. Eu fui e devolvi. Até que não demorou muito. Acho que nem um dia, não sei se chegou a demorar um dia, mas eu passei muito mal. Eu fiquei com uma carga espiritual muito forte. Eu comecei a ficar com uma depressão, uma coisa ruim, sabe, dentro de mim. E eu comecei a ficar de fato muito mal. E começava a sonhar com demônios e coisas ruins, sabe? Eu fiquei de fato muito mal, angustiada. E eu não sabia o que era, um peso, assim, sentia um peso em cima de mim. Até que eu fiquei, até que Deus me falou, depois que houve tudo isso, eu fui orar para Deus, porque eu já estava me sentindo muito mal. Fui orar para Deus e Deus me falou que aquele homem dessa oração era controlado por espírito de engano, infelizmente. E Deus teve misericórdia de mim
me avisando que este homem tinha espírito de engano. E o que eu fiz? Eu fiquei pensando, quando Deus me avisou, eu fiquei angustiada com isso e continuei mal. E fiquei orando com Deus sobre isso e começava a perguntar por que eu tava assim. Eu não sabia que aquela oração que eu fiz devolvendo é que me fez mal. Eu não sabia. Eu tava mal, mas eu não sabia o porquê. Mas eu orava para Deus perguntando sobre isso. Eu pressentia que era por causa daquela oração. Mas na verdade, agora eu pensando e me lembrando, Deus me falou depois que este homem tinha espírito de engano. Eu ainda não sabia quando estava orando. Fiquei orando alguns dias, falando com Deus sobre essa situação que eu estava mal. Até que outro pastor muito conhecido aqui na internet, que também revela sonhos, mas é um homem de Deus, ele fez uma live, que ele faz uma live de manhã e à noite também. Vocês devem imaginar quem é, um homem usado por Deus de fato. Ele falou sobre este texto e falou também sobre macumba, sobre feitiçaria. Ele disse que sentiu de falar sobre isso e falou no vídeo que sempre quando alguém fazer feitiçaria para ti, macumba, tu tem que orar pedindo para Deus quebrar a feitiçaria, a macumba, e não desejar mal para a pessoa que te enviou. Simplesmente deixar nas mãos de Deus. Não devolver o mal com o mal, mas sim o mal com o bem. Quebrar a macumba e desejar que essa pessoa se arrependa, enfim, entregar para Deus. Isto é o correto a ser feito. Na hora eu senti então o Espírito Santo me levando a orar para quebrar a feitiçaria. Eu orei quebrando essa feitiçaria, passei a me sentir bem de novo, revigorada, renovada e cheia do Espírito Santo. Então toda aquela carga, toda aquela opressão, aquela angústia, aqueles sonhos horríveis passaram, porque Deus quebrou a feitiçaria. O que eu estou falando aqui é muito sério, pois eu vi que muitas pessoas seguem este pastor e fazem esse tipo de oração, devolvendo macumba, devolvendo feitiçaria. Isso não é de Deus, gente, não é. Porque o fato de devolver a macumba, devolver a feitiçaria, tu tá usando do mesmo recurso que aquela pessoa enviou. Tu tá usando de macumba também. Ou seja, tu também tá sendo um feiticeiro, tu também tá sendo um macumbeiro, percebe? E tu tá usando ainda para o mal. Se a pessoa te fez um mal, tu tá devolvendo com o mesmo mal que a pessoa te enviou. Isso não é de Deus. Então, obviamente que a gente não deve se apegar a líderes, a pastores, a pessoas sim de Deus no meio que pode sim nos ajudar, mas há também pessoas que podem nos atrapalhar. Depois dessa oração, eu pedi discernimento espiritual para Deus, sabe? Porque eu não queria mais me enganar. Então Deus me falou que aquele homem, daquela oração que eu fiz devolvendo a macumba, ele tinha sim espírito de engano. Ele era tomado por espírito de engano. E sabe, pior que sempre quando eu assistia, eu sentia que havia algo errado. Eu não sabia o que era, mas eu sentia. Então depois que Deus me deu o discernimento, Deus me falou: este homem tem espírito de engano. Ele é dominado por espírito de engano. Que é muito triste porque ele influencia pessoas, sabe? É uma pessoa que muito querida. Não é uma pessoa chata, é uma pessoa querida, uma pessoa legal, divertida. No YouTube ele até faz piadas, ele brinca com o público. É uma pessoa que eu gostava, uma pessoa que eu gosto, sabe? Mas infelizmente é uma pessoa que tá tomada por espírito de engano. Infelizmente. Então a gente precisa ter muito cuidado, sabe? Com essas coisas. Então o testemunho de hoje é esse. E o alerta que eu deixo para vocês: não devolvam macumba. Isso não vem de Deus. Pode parecer óbvio, mas pode haver pessoas imaturas na fé, como eu era, pode cair nisso, infelizmente. Ou talvez está cego, ou é uma pessoa que não entende muito da palavra, ela pode acabar caindo sim. Eu já vi que esse homem influencia muitas pessoas. Muitas pessoas procuram ela para interpretar sonhos, para orações. E isso é muito triste, sabe? E não é nada contra a pessoa dele, de jeito nenhum.
É contra o que está agindo na vida dele. E como eu falei, eu havia percebido já que tinha algo estranho, porque ele meio que acredita em energia, essas coisas que não vêm de Deus, sabe? Chakras e tudo mais. Então, eu acho que foi por aí que entrou o espírito de engano na vida dele, infelizmente. Eu não sei se foi por aí, mas provavelmente. Mas como eu disse aqui, eu não vou citar nomes, porque isso é muito sério. E eu não quero me incomodar também, mas espero que pelas características vocês tenham entendido quem é. E quando forem pesquisar, peça a Deus discernimento espiritual. Se vocês forem procurar pastores, líderes, enfim, para uma ajuda, sabe? Peçam sempre discernimento espiritual. Amém? Deus abençoe grandemente a tua vida, em nome de Jesus. Então é isso, um beijão, tchau, tchau. E se tu quer me mandar o teu testemunho para vir ao ar neste canal, quarta-feira às 16 horas, me manda o teu testemunho para vir ao ar por este e-mail aqui. E se tu esqueceu de deixar o like, deixa aquele like, comenta aqui embaixo este assunto e, enfim, o assunto que tu bem quiser. Bora bater um papo nos comentários, que é muito legal. Compartilhe com os amigos, com a família. E se tu não é inscrito, se inscreve neste botãozinho inscrever-se. E é isso. Tchau, tchau!